Olá, gente! Hoje nós iniciamos um podcast muito especial, que são uma série de podcasts voltados para estudantes de psicologia, do projeto de pesquisa e extensão da Unifacid. Estudantes da Unifacid que estão fazendo um trabalho especial de resgate dos bens culturais. A valorização da arte, a valorização da filosofia, a valorização do teatro, a valorização do cinema, a valorização das músicas, como um arcabouço para que a gente possa pensar melhor a sociedade. Então esse projeto ele é voltado justamente para fazer com que nós que somos estudantes e também que vamos ser profissionais e que estamos aqui diante de uma rede de comunicação, possamos influenciar e ser influenciados a ter um compromisso muito maior com a ideia de estudar de verdade, de voltar a fazer uma boa leitura, de ler livros clássicos, de assistir filmes clássicos e a partir daí termos uma capacidade de intervenção, uma capacidade de olhar o mundo com mais assertividade. Então, acima de tudo aqui estão estudantes que vão sempre estar com um psicólogo formado dentro de uma área que já atua para que possam nos ajudar a crescer e a evoluir enquanto estudante. Eu sou Elielso Maciel Santana, sou estudante de Psicologia da Facid, do 5º período, e hoje estarei com mais 4 estudantes entrevistando a Iloma, que é psicóloga e que já tem uma carreira muito bem construída. Nesse momento, eu estou aqui com a Isadora e vou pedir para que ela se apresente e diga quem é a Isadora, que período faz e que possa espontaneamente fazer sua apresentação. Vou fazer. Eu sou a Isadora Oliveira Miranda, eu faço psicologia, estou no 6º período e atualmente muitas áreas da psicologia me interessam e estudando a psicologia em si, eu concordo com muitos posicionamentos da nossa convidada de hoje. Então é muito importante que a gente tenha essa conversa. Bom que já tem um entrosamento aí que já vai garantir um bate-papo. Ela se alimentou. Nesse momento aqui eu estou com a Mônica Canuto, tá certo, Mônica? Tá certo. Falei correto? Falou. E a Mônica vai fazer a sua apresentação, por que está fazendo psicologia, como é que está sendo essa experiência de ser uma estudante e de estar participando de um projeto como esse que vai, com certeza, ter um efeito muito bom na sua vida. Meu nome é Mônica Canuto. Eu sou estudante do 3º período de Psicologia da Unifacid. Tá sendo uma experiência interessante fazer psicologia. Foi assim um sonho de cursar psicologia desde que eu tinha 14 anos. E tem sido bem gratificante, eu tenho me encontrado bastante no curso. Gosto de várias áreas, eu gosto de estudar várias coisas na psicologia. Eu estou só no 3º período ainda tem muita coisa para ver, ainda tem mais 4 anos pela frente. Vi algumas coisas da convidada antes de vir e eu me interessei bastante por várias coisas, vários posicionamentos dela. Elielson também falou muito bem de ti. Obrigada, é que ele é maravilhoso, ele. É suspeito. Suspeito, né? Ele é suspeito. Bom, para começar, como surgiu a psicóloga Iloma? Como quando você decidiu, quando você estava nessas posições que nós ocupamos hoje como estudante, quando você lembra lá do seu início, queria que você falasse um pouquinho da estudante, do momento em que você decide, vou fazer psicologia. Pois é, sabe que na hora que ela estava falando, eu já estava aqui tentando fazer uma lembrança, né? O primeiro curso que eu fiz na vida foi serviço social. Eu sempre fui muito de querer lutar pelas pessoas. Era assim o negócio, né? Primeiro eu pensava em veterinária para lutar pelos cachorrinhos e pelos gatinhos. As causas da vida. E aí os gatinhos, os cachorrinhos, eu digo, não, porque eu não consigo nem furar uns bichinhos. Então aí deixa existir. E fui fazer serviço social. Na metade do curso de serviço social, eu tive como eu sou polêmica um pouquinho. Você é polêmica? O povo diz que eu sou, mas eu não acho que eu sou. Eu penso que eu falo de forma crítica, contextualizada, e o que muitas pessoas não falam porque são hipócritas. E eu não, eu falo. Porque você não tem filtro. Ontem eu ouvi, inclusive, isso que eu não tinha filtro. Eu digo, não, eu só não ia mentir, falei. Claro que eu tenho filtro, sim, porque eu sei o que é desnecessário e o que não vai acrescentar em nada na vida de uma pessoa para eu falar. Mas o que eu penso que pode acrescentar e melhorar qualquer contexto ou demanda, eu faço minhas inferências. Gostou ou não gostou. Sinceridade em primeiro lugar. Pode ficar à vontade, Isadora.
E aí, eu fiz serviço social e eu discuti com a dona da faculdade. Ela disse que eu não estava satisfeita, eu podia sair da faculdade. Eu peguei e saí. Nesse tempo, minha mãe tinha uma fundação e tinha um trabalho social. E nesse tempo, também, por coincidência, educação deixou de ser da assistência social no Brasil e virou competência educacional. Aí eu disse, ia fazer faculdade particular de serviço social. Aqui em Teresina só tinha uma e depois outra. Aí falei, não, se eu for me transferir para federal, falei, vou fazer pedagogia. Aí eu já fazendo ali pedagogia, na metade do curso, que também muitas pessoas não gostavam já de mim, diziam que eu não tinha um perfil de pedagoga, porque o perfil de pedagoga, eu sempre falo, é aquela missionária pobrezinha que tem que andar de chinelo, uma coitada, né? E aí resolvi logo fazer psicopedagogia. Aí quando eu comecei a fazer psicopedagogia, mas eu disse, não, mas eu quero trabalhar com adolescente em conflito com a lei. E ainda consegui trabalhar, minha pesquisa de mestrado, inclusive, foi com adolescente em conflito com a lei, estudei os processos de aprendizagem dele e as questões utilizando-se de doenças, né, de substâncias psicoativas. E aí fiz psicopedagogia e comecei a ver a necessidade de ampliar os conteúdos, de sair. E na educação a gente vê pouca evidência científica, a gente vê muito achismo, a gente vê as coisas ainda muito incipientes e aquilo me incomodava já. Eu já era psicopedagoga, aí eu disse, mas eu vou fazer um mestrado. Aí pronto, tentei um mestrado, engravidei também, de novo, segundo menino. E aí eu digo, eu não vou deixar de fazer. E comecei a fazer psicologia, aí passei no mestrado na Federal do Rio Grande do Sul. Aí eu digo, eita, aí eu dei um tempo na psicologia, terminei meu mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, aí voltei para psicologia. Então foi a necessidade de ampliar um repertório científico. Não estou dizendo que na educação não tem, estou dizendo que está incipiente a do Brasil. Né? A gente fala tanto de evasão escolar, a gente pode falar que na educação tem uma evasão científica. Muito achismo, todo mundo diz que sabe de tudo e no final das contas ninguém sabe quase de nada. E todo mundo acha que tem que dar opinião sobre tudo. Ninguém tem coragem de dizer assim, não, esse assunto eu não sei. Eu não sei. Não quero falar sobre ele. Como, por exemplo, eu não falo de política. Se for prestarem atenção, eu não falo de política. Porque quando você vai falar de política no Brasil, as pessoas não falam de política, elas falam de partidarismo. Política é diferente de partidarismo. De convicções pessoais. Então, para eu falar, eu tenho que saber o que eu estou falando. Então, eu não vou falar de política, nunca vocês vão me ouvir falando, porque eu não tenho conhecimento sobre política. Conhecimento técnico, para acompanhar, para analisar. No máximo que eu vou falar é de Karl Marx, um pouquinho, porque todo mundo estudou, Foucault. Aí eu vou falar um pouquinho de sociologia, de Max Weber, de Durkheim e pronto. Isso seria muito pobre a minha fala, então eu não vou falar. Ave Maria, esses três aí que você citou aí dá 3 podcasts. Mas aí a minha fala não é tão rica sobre eles, né? Eu não tenho tanto conteúdo sobre eles, né? E foi assim que eu entrei na psicologia. O que eu entendi a Iloma, ela se reserva o direito de falar daquilo que ela tem competência e quando ela não tem, ela tem a humildade de dizer, olha, isso não faz parte do meu campo de conhecimento. Do meu campo de conhecimento. Tanto porque que eu entro muito no campo da educação especial, das escolas, porque eu tenho não só um olhar técnico e científico, eu tenho vivências, né? Então, eu tenho vivências nessas áreas, então eu falo. E na psicologia. E, por exemplo, tem áreas da psicologia que eu não tenho conhecimento nem nada, né? Como, por exemplo, eu não trabalho numa perspectiva de abordagens, eu trabalho numa perspectiva de psicologia baseada em evidências. E isso, pelo menos aqui em Teresina, ainda está muito mínimo, né? E ainda causa muita confusão. Causa desconforto. Muitos desconfortos. Então, assim, mas eu continuo falando. As pessoas terminam que faz muito uma confusão entre o pessoal e o profissional, né? Mas eu acho sim, eu penso e eu tenho certeza que é um absurdo você, por exemplo, colocar uma abordagem porque você diz que é a melhor, porque é a sua, para uma pessoa que tem um diagnóstico que tu sabes que as melhores evidências científicas não condizem da forma que você vai trabalhar e aquela pessoa está perdendo tempo na vida dela. Sim. E eu não sei até onde essa pessoa está sendo realmente um profissional ou ele está na convicção dele de ao que ele acredita. E na faculdade os professores ainda colocam isso, eles dizem assim, que a escolha da abordagem é com base na sua vivência. Não sei se vocês já ouviram isso, né? E são dos maiores erros que começa bem aí. Eu, como estudante, eu não sei como é que as meninas elas estão
levando o curso, mas eu particularmente, eu estou interessado por todas as abordagens, eu quero aprender de tudo e eu não quero definir nada. Eu não quero ficar idolatrando ninguém. Eu não quero idolatrar abordagem nenhuma. Quando a minha maturidade chegar e o meu momento chegar e dizer assim, poxa, eu vou ter que escolher alguma coisa, aí tudo bem. Mas nesse momento, tudo que aparece, eu quero aprender. Sim. Porque minha função como estudante é aprender. Passando a bola agora para Isadora. Isadora, Eu tenho uns comentários relacionados a isso, sim, sobre essa questão das abordagens. Até porque desde o meu primeiro período, desde a primeira vez que eu pisei na faculdade, e pesquisa psicologia no Google, a primeira coisa que aparece pra ti, vindo das pessoas no seu curso, e também quando faz uma pesquisa, é as abordagens da psicologia. E no próprio curso em qual abordagem que tu se interessa? Nossa, tu cursa psicologia, tu gosta de quê? De psicanálise, de análise do comportamento, o que é? Aí eita, eu tô no primeiro período ainda, como assim? Estão perguntando isso já. E assim, as pessoas têm que se entender e entender como elas querem trabalhar mesmo a longo prazo, né? Eu tenho a certeza de que eu quero trabalhar com crianças e adolescentes. Há inúmeras formas de trabalhar com crianças e adolescentes. Sim. E não existe, justamente isso, não existe certo e errado. Não existe. E é muito colocado. E quando traz de abordagem, as pessoas trazem como isso, a minha é a correta. A gente sabe que no próprio livro da Ana Bock está lá muito, né? As psicologias. Claro que tem várias abordagens, várias teorias, mas é como ela falou, trazem como se fosse para a gente. E ainda diz assim, tem alunos que perguntam, como é que eu escolho minha abordagem? Tem professores que falam, é como você vê a vida. Meu filho, estou tratando pessoas. Já imaginou você ir para o médico pensando como ele vê a vida? Como ele... Não, você vai atrás da especialidade dele, né? Não? Isso. Sabe o que eu acho que isso está causando, Iloma? Está causando psicólogos que trazem muito da vida pessoal para as sessões. Isso. Eu mesmo que recentemente, né, tendo sessões com psicólogos diferentes, por conta que na Facid, com os estagiários, a gente tem acesso, né? A gente tem contato, a gente tem acesso à terapia. E a gente... porque minha graduação eu tô fazendo na Facid, né? E aí, lá a gente tem contato, né, com psicólogos que ainda não estão formados, que ainda estão ali fazendo estágio. E os erros que eu mais percebo são sempre relacionados a isso. Eles trazem as abordagens, mas trazem as abordagens muito como sendo algo deles. E não como sendo algo que é trabalhado com a gente. Isso. Eu já tive contato nessa terapia, né? Feita na clínica da Facid. Eu já tive contato com psicanalistas e três que se diziam psicanalistas, né? Que estavam estudando, focando ali na psicanálise, os estágios, traziam coisas de abordagens diferentes, colocando como psicanálise e colocando como sendo aquilo mesmo, entendeu? Como fato. E uma pessoa que é estudante ainda, eu não acredito que seja correto, né? Colocar como fato as coisas das quais não se tem certeza. Ainda mais numa sessão na qual você está tratando uma pessoa. E assim, psicologia é ciência, e na ciência nada é 100%. É ciência. É ciência, nada é 100%. Não é à toa que você vai fazer a leitura de um estudo, de um artigo realmente científico, evidência científica, realmente, um estudo randomizado, sei lá o que for, duplo cego. O que ele vai dizer? Tantos por cento, no final não vai fechar, às vezes, em 100 os resultados. Sim. As vacinas, se você pegar as medicações, porque a gente sabe que nada é 100%, porque cada um caso, é claro que a gente trabalha com probabilidade, com estatística, com amostra significativa. Mas por quê? Porque a gente sabe das variáveis em todo um processo, seja de tratamento, seja de pessoas. Então, a ciência reconhece isso e ela nunca diz que ela é 100%. Ela é exata, mas não é 100%. Como aquelas pessoas que querem vender milagre, que dizem, em 3 meses eu te curo. Né? Mônica. Ozonioterapia. Bora, Mônica. Uma sessão. Eu não tava sessão, querendo sair atropelando ninguém. Eu tenho essa dificuldade de ver quando é que alguém terminou de falar. É que o podcast ele é dinâmico mesmo. Você pode atropelar. Falar. Pera bem, que eu tenho um negócio pra falar. O podcast diferente da televisão, ele é... Ela disse, eu não tenho TDAH, não. Embora o povo diga que eu tenho, mas eu não tenho, não. Você acredita que ela fazendo um congresso, a pessoa mandou pro meu WhatsApp? Você tem TDAH? Estão até te diagnosticando agora. Estavam me diagnosticando. Eu vou já tocar nesse assunto, porque isso é um problema que hoje todo mundo está querendo diagnosticar os outros. Todo mundo. Aí agora vocês tocaram num assunto que eu vou querer falar o resto do podcast todinho. Mas ainda sobre essa questão das abordagens, né? A gente vê bastante, inclusive na internet, em que todo mundo é tudólogo. Todo mundo sabe de tudo. E é muito comum, tipo, a gente chegar já na faculdade, na graduação, e a gente vê
que todo mundo já sabe o que vai fazer. Todo mundo já sabe qual é a abordagem que vai fazer, vai trabalhar com o quê e como vai seguir algum caminho depois de 5 anos da graduação. Quando a gente não sabe nem se vai estar na mesma graduação daqui um semestre. E ainda acham errado quando a pessoa muda de ideia. Pois é, e muitas vezes tem muita gente assim que tá no meio da graduação ou nem começou, né, nem o curso da pessoa, e ela tá lá dando pitaco em abordagens de psicologia. Não sei se vocês já viram aquela trendzinha do TikTok de ficar falando, seu nome e a abordagem que você vai seguir. E aí, já na formatura. Aí eu vi um desse de psicologia, né? E tinha umas 3 pessoas, eu acho, que nesse vídeo que falaram que iam seguir com psicanálise. E nos comentários deu o que falar, gente falando assim, nossa, quanta gente se especializando em pseudociência. E, tipo, por que as pessoas não dão atenção pro que é pseudociência de verdade? Por que não dão atenção para isso de constelação familiar e de ozonioterapia e coisas que não são de fato ciência, que usam muitas vezes gente, o que a gente mais vê aí é tantas pseudociências, os aromatizantes. A gente sabe que tem efeito placebo, às vezes faz bem para você, às vezes, mas tudo bem, eu não me formei para isso. A iloma pessoa é uma coisa, a iloma profissional é outra. A gente sabe que também tem questões de religiosidade, espiritualidade das pessoas, mas a gente tem que seguir o que a nossa profissão traz. Então, assim, com relação a essas abordagens, eu não tenho abordagem de estimação. Como eu trabalho com ciência, o que a gente mais vê evidências científicas, se for para falar no contexto de abordagem, é a AC e a TCC, na área do comportamento e a TCC. Agora, pode ser que as outras tenham. O problema é que elas não pesquisam. Então, por exemplo, na TCC, você pode abrir ali PubMed, que eu nem sei mais o PubMed está tão bagunçado agora, que era uma das melhores bases de dados, mas lá já tem alguns artigos que não são mais confiáveis. Mas, assim, a Cochrane, né, que de análises sistemáticas, de meta-análise, então você vê artigos ali, assim, a gente tem artigos da TCC, realmente, a gente escreve. Pode ser que centrada na pessoa, na Gestalt, também tenha. Pode ser, sim. Mas como eles não escrevem, talvez não pesquisem, então a gente não vai dizer. No dia que a TCC e a AC deixar de ser evidência científica, eu não vou mais trabalhar com elas. É que nem tu falaste, a gente não tem que ter nem abordagem de estimação, nem autor de estimação. Ai, eu sou não sei o quê. Ai, não sabe nem que tu existe, tu tá lá só morrendo por ele, sabe nem quem tu és. E o povo morrendo. Se matando. Com relação à psicanálise, a psicanálise ela fez parte da história da psicologia, né? Freud fez ciência, gente, mas a gente também tem que entender que ciência os organismos se evoluem. As pessoas, a sociedade, os organismos mudaram. Então, e outra coisa, Freud, as pesquisas dele, hoje a gente sabe que estão muitas pesquisas enviesadas. Sim. Os olhares dele, as observações dele tinham muito viés, porque na pesquisa, a gente sabe que existem os vieses de pesquisa, e a gente tem que fazer o mapa assim, para diminuir os vieses de uma pesquisa. Às vezes a gente nem consegue. Então, o que você puder ir lá, tinha muitos vieses, né, nas observações dele e tudo. Então, não que eu diga não presta, não é isso. É porque a gente está vendo uma precarização no ensino superior, que está indo muito na psicologia também. Não é à toa que acontece com o que ela falou. A pessoa dizer, eu fui no psicólogo, não adianta de nada. A pessoa um dia me falou assim, oi, Loma, uma das profissões que eu acho mais sem noção e sem rumo é psicologia. Vem cá, a pessoa vai lá, conversa, termina o que conta a história. Eu disse, não, mas a gente utiliza-se de técnicas, não sei o quê. Ele disse assim, eu nunca vi, eu já fui em várias. Eu digo, depende de quem você foi. E aí o que acontece? Fica falando da vida. Tu sabes que ontem eu ouvi um relato igual ao teu, que foi para a psicóloga, e a psicóloga estava falando da vida dela. Disse assim, mas na minha parte, olha, isso já aconteceu comigo. Tem um processo na terapia que a gente chama de autorrevelação. Às vezes você faz algum comentário da sua vida para trabalhar o processo de empatia, de aproximação, de estreitamento de vínculo, não é? Mas toda vez que o paciente abre a boca para contar a história, tu vai e conta dele, termina que a terapia vira ouvidoria. Fica ali. E ou a pessoa saiu, só falou que poderia ter conversado com a coleguinha lá da esquina,
e você não fez nada. E quando a pessoa fala, eu não faria isso, eu dessa forma, eu isso e aquilo. Olha, aconteceu uma coisa parecida comigo e eu não agi assim como você agiu. Na verdade, eu não faria isso. Ave Maria, pois esse aí não estudou não. Aí Devolve realmente pra cada faculdade. a pergunta que fica é, a sessão ali é sobre o psicólogo ou sobre o paciente? Sobre a o pessoa, paciente. cliente, pessoa que está ali. Entendeu? E aí, quando a gente às vezes faz essas críticas, tem pessoas que dizem, mas é porque a minha abordagem trabalha assim. Ok, tudo bem. Como eu te disse, eu não faço inferências ao que eu não conheço. Eu não tenho como dizer alguma coisa sobre outras abordagens que eu não estudo muito. Ok, mas tá tendo resultado para esse paciente, como às vezes você vê a psicanálise plateia. A gente sabe que Brasil, Argentina, Paris e alguns estados dos Estados Unidos utilizam-se ainda muito da psicanálise, né? Mas a França, semana passada, vocês viram, né? A França proibiu o uso de psicanálise para pessoas com TEA, porque reconheceu que não é... Peraí, como Uma é que... coisa não tem nada a Não ver tem com a como outra, né? a pessoa ter um êxito, um desenvolvimento com psicanálise. Como é que... mas eu tenho um artigo científico de psicanálise com TEA. Já disse que artigo científico não é sinônimo de ciência. Artigo científico qualquer pessoa escreve. É Eu resultado. Ciência é resultado. Tá. Então, a minha preocupação e as minhas críticas é sobre como a gente está lidando com a nossa profissão. Ela está crescendo, que nem eu falei para ti na vez passada no podcast. Nós estamos crescendo, você vê as salas de aula de psicologia lotadas de aluno, mas cadê os nossos espaços e os retornos? Por que nós não temos? Porque a pessoa vai lá, não gosta do tratamento, não tem êxito, vai embora. Aí vai procurar um pseudocientista que ofereceu um milagre, talvez até tenha um efeito placebo lá mesmo e conseguiu. E a gente vai perdendo. Ou então continua ganhando espaço, todo lugar precisa, mas a remuneração, a valorização financeira é baixíssima. Mas é por conta também do nosso comportamento, de como a gente se comporta. Aluno meu, eu já disse, aluno meu ou me ama ou me odeia, porque estuda. Tem que estudar. Tem que estudar. Não vem enrolando comigo, não. Tem que estudar. Tem que estudar. Porque não fez essa escolha? Tem escolhas na vida que existe sacrifício. Isso. E se eu vou reforçar um comportamento desadaptativo na faculdade, não vou. E o estudo ele tem uma característica muito própria que é não é só o estudo. Se você escolhe algo, Sim. você também está, ao escolher algo, você também está excluindo outras coisas. Se eu escolho estudar, eu vou ter que fazer uma renúncia de outras coisas para poder ter o tempo de estudo. Claro. E psicologia é séria, porque é saúde mental. Saúde mental, já diz o nome, é saúde. E é relacionado Envolve à muita vida. coisa. Não é à toa que a gente tem casos relacionados à vida, tirada de por quê? Porque se você não cuidar da saúde mental da pessoa, você pode perder aquela pessoa. E as pessoas estão fazendo psicologia para brincar. Entra na sala de aula e fica no celular o tempo todo. A minha vontade de dizer volte para casa, que sai mais barato você ficar em casa. Mas aí quer o diploma e depois que se forma, aí faz aquele monte de besteira em consultório e acaba conosco, com a nossa profissão. E ainda Porque a traz nossa a justificativa representatividade. da abordagem, sendo que a abordagem, acima de qualquer abordagem, há a ética da psicologia, que é ensinada da mesma forma para todos os alunos. A todos os alunos. Mas eles Independente da nem leem o abordagem. código. Tem gente que se forma e que não reconhece a resolução básica, a resolução 6/2019, que é sobre a elaboração de documentos psicológicos. Você tenha certeza que existem profissionais. Eu sei aquela resolução de olho fechado. Fechado. Tem gente que não sabe. Tem profissional que chega para você e diz assim, ei, me manda bem um modelo de relatório psicológico. Como assim? Então você nunca leu a resolução, porque aquela resolução está desenhada. Ela diz direitinho como é que você tem que fazer. Agora, se você não tem repertório de escrita, de desenvolver um texto, aí é um outro problema. Agora, aí você entrou Que justamente... isso também é desenvolvido dentro da universidade. Você entrou teoricamente. justamente na ideia do nosso projeto Odisseia Psicológica. O repertório. Repertório. O repertório, e aí até a Isadora tinha colocado, acho que a Mônica também falou, dessa coisa de muita gente tá, às vezes, só desabafando e não tá ali construindo uma intervenção científica Sim. pautada dentro de uma certa regra. E quando você fala
falou agora há pouco das convicções. O Nietzsche, ele disse que as convicções são cárceres, são prisões. E isso. são prisões mesmo. Verdade. Porque ela não te dá a capacidade de abertura para escutar, para compreender. Quando você fala do repertório, a nossa ideia dentro do Odisseia Psicológica é: o que o Pequeno Príncipe tem para nos ensinar do ponto de vista psicológico? O que Alice no País da Maravilha tem para nos ensinar do ponto de vista psicológico? O que Memórias de Subsolo de Dostoiévski? Porque eu particularmente, às vezes fico pensando assim, fazer psicologia hoje, sem a leitura dos clássicos, Sim. e aí eu cito Dostoiévski, porque ele é o mais visceral dos autores, dos escritores, que mexe com a psicologia humana, como Machado de Assis também fez isso, você abrir mão de uma ferramenta que não só do ponto de vista do profissional que você vai se tornar, mas principalmente do tipo de ser humano que você vai interagir socialmente. Porque você foi colocado aqui questões da profissão, que às vezes alguém faz alguma coisa que vai atrapalhar ou vai trazer um estigma ruim para a profissão de uma forma geral. Nós temos que ter uma autorresponsabilidade com aquilo que nós supomos ou queremos mostrar para os outros que sabemos. Né? Sócrates falava: só sei que nada sei. E quando ele falava isso, ele não falava no sentido de não saber. Ele falava no sentido de reconhecer que existem milhares de coisas para... Que estamos num processo contínuo de busca de conhecimento. O problema é que quando você acha que você sabe de tudo, você não busca mais conhecimento. Aí você não sabe de nada, né? E aí eu vou aqui atiçar um pouco a Mônica. Mônica, escutando aqui a nossa psicóloga Iloma, as perguntas, as indagações que foram feitas, você hoje, dentro da psicologia, com a sua busca pelo conhecimento, o que você hoje busca como comprometimento da Mônica, enquanto estudante, para a Mônica que vai ser uma profissional? Tem como se elaborar a pergunta melhor? A Mônica hoje, ela está num processo de construção, mas ela consegue pensar lá na frente, ela imagina, o que a gente imagina todo dia, a gente formado. Nesse processo de construção, que você ainda está podendo fazer escolhas e tomando decisões para que você acumule repertório, como disse nossa psicóloga, para lá na frente você utilizar. Como é que você, no dia a dia, poxa, isso aqui eu vou ler, isso aqui eu vou assistir, isso aqui eu vou priorizar? Vou simplificar mais ainda a pergunta. O que é que tu faz por ti hoje, entendeu? Que a tua psicóloga do futuro vai agradecer a ti hoje, entendeu? Lá na frente por tu ter feito. Perfeito. Ah, certo. Agora ficou melhor de entender. Mas, assim, eu procuro sempre ter 100% de certeza do que eu vou falar, né? É muito comum na graduação de psicologia ter certo momento em que alguém vai ter que virar influencer. Que a gente vai ter que chegar no momento mais temido da graduação, que é criar um Instagram profissional. Eu acredito que nessas a gente tá sempre tem muito essa chance de acabar falando besteira. Você é até formado, né? A gente tem chance de falar besteira. Imagine quando estamos ainda na graduação. Mas não é obrigado não fazer Instagram. Não. Não é. Eu mesma não tenho esse plano. Não é. Eu nunca tive paciente por Instagram. E os que me procuravam pelo Instagram, na hora que eu dava o telefone da minha secretária, não pagavam a consulta, não fechava. Os pacientes são encaminhados pelos pais, pelo outro colega à toa que te atendeu, pelo médico que gostou do seu relatório. Aquela famosa boca a boca, desde antiga. É maravilhoso, gente, até hoje. Eu costumo dizer, sem cortar aqui, para a Mônica poder concluir o seu raciocínio, é que ninguém conhece melhor um profissional de qualquer área do que aquele que estuda ao lado dele. Porque quando você está ali dentro de um grupo, dentro de uma sala, dentro de uma faculdade, você sabe quem busca uma leitura, quem busca uma prioridade, quem busca, por exemplo, poxa, eu vou assistir essa peça de teatro porque ela fala de ser humano. Você nota. E você vai construindo um conceito. Sim. E às vezes você, como eu falava com um amigo meu, o Felipe, que faz parte do projeto, Felipe, às vezes você não vai nem gostar da pessoa, você vai ter uma diferença com ela, mas na hora que precisar para uma determinada intervenção, você vai lembrar assim, eu não gosto da pessoa, mas ela é a indicada para essa intervenção. Ninguém conhece melhor o profissional do que aqueles que estão convivendo com ele.
Verdade. Essa de não ter que criar Instagram profissional, meu Deus, salvou meu dia agora. Tranquila. Te aliviou. Você não é obrigada, Me aliviou. não. Você vai fazer seu Instagram, sua fotinha, só a pessoa saber que tu existe e que tu não é uma fake. Ou então, porque às vezes as pessoas têm essa insegurança mais social. Mas não, você não é obrigada. Mas também não faz mal, né? Você não precisa ficar Depende fazendo de cada um. vídeos. Não precisa. Varia de como cada pessoa quer É, trabalhar. Eu tenho o costume de dizer que eu fique estudo tranquilo. psicologia. Perdão, interromper. Não, eu estudo psicologia, mas eu não quero ser vista só como psicóloga, entendeu? Até porque eu faço muitas outras coisas, eu tenho outras profissões e por mais que eu quero ser... não é nem ter fama, entendeu? Eu quero ter nome na psicologia, porque eu costumo falar que ter fama e ter nome não é a mesma coisa. Não, entendeu? porque Realmente tem não é. pessoas que têm fama e não tem nome nenhum. Sabe de Exatamente. nada na psicologia. E aí tu vai construir o teu nome aos poucos e assim, as pessoas ouvindo falar sobre ti mesmo na carreira e por poucas coisas. Tu não necessariamente vai precisar ser uma influenciadora de psicologia. Não, tu só precisa ser tu. E agir da forma correta e resolver quando o problema chegar. Sim. É verdade. Contribuir. Contribuir. Eu ia fazer um comentário há um tempo, e eu vou trazer esse gancho agora, mesmo que não tenha a ver com isso que a gente falou agora, porque é uma conexão que eu fiz na minha cabeça sobre a questão da pseudociência, sobre o egocentrismo do homem, em se colocar como alguém que sabe de tudo, e o filme Frankenstein, recentemente, a Lindo. adaptação de Esse Guilherme Del último Toro. filme foi gente, lindo. não consegui. Lindo. O que tá na Eu- Netflix, né? Lindo. Ele- Fica a recomendação. ele- um filme Eu não impecável. consegui ainda assistir. Ele é Impecável. grande, mas eu grande. assisti 3 dias seguidos. Passa num pulo. Eu Chorando também já os três assisti mais de seguidos. uma vez. É tão Eu assisti bom 3 dias, assim, é Também já bom. assisti mais de uma vez. Porque ele Assistiu mexe também, muito Mônica? com aquilo Não, que eu nós tava somos como conversando seres com a Júlia. humanos. Hoje mais Mexe. cedo Ai, pois eu vou assistir Fica a hoje à recomendação. noite. Ele mexe, ele mexe, ele impacta. Vou assistir Recentemente, hoje. tem sido um dos meus filmes favoritos e é muito interessante esse filme quando se trata de ciência, porque ele decide para si mesmo fazer uma coisa que transcende a ciência, que é visto como impossível, né? Que é trazer vida ao corpo já morto. Né? Mas ele se coloca, ele cria tanto isso na cabeça dele, de que aquilo que ele está fazendo é certo, e de que é ciência, e tudo aquilo, que ele esquece que justamente está escrito que aquilo não é ciência. Alguns personagens citam o fato de que ele está brincando de Deus com aquilo, entendeu? E eu acredito que isso também isso também possa ser relacionado ao que acontece hoje na psicologia e em várias outras profissões, mas a gente falando de psicologia agora, que é eles se colocarem como alguém tão poderoso, que sabe tanto daquilo, que se torna ciência apenas por poder ser aplicado, entendeu? Ponto. Vamos dar aqui É tipo lá no Campeonato Brasileiro. Ela não terminou de falar. É verdade. Isso, vai lá. Nada, é só... Eu acho que vai até perder o fio da meada aqui. Perde nada. Mas eu Mas sempre não perde, vamos. lembro das coisas, minha Diga, filha. diga. Ai, só podia ser psicóloga mesmo. Mas basicamente tudo que É eu faço é escutativa. sempre tentar buscar, né, o que eu posso... Sempre ter noção de que sempre dá para melhorar, que eu sempre dá para saber mais, sempre dá para se informar mais. E que eu sinto que não negar oportunidades, né, é algo que vai sempre me agregar alguma coisa. A chance de estar aqui no podcast hoje foi uma chance assim boa, é uma experiência ótima. Verdade. E eu sinto que é algo que está me agregando conhecimento, é algo que eu futuramente, com certeza, acredito que eu não vou me arrepender disso. Eu acredito que sempre temos que estar dando chances, assim, na nossa carreira, né, profissional. Eu, particularmente, não gosto de deixar nada definido, até porque eu estou só no terceiro período. Quando eu tiver, sei lá, mais da metade do curso, posso até pensar em definir alguma coisa. Mas no momento, como eu ainda estou no início, ainda estou da educação infantil, da psicologia. Eu vou falar algo que vai da minha experiência de vida. Não vou falar como conselho, mas apenas como algo que eu percebi, que eu adquiri para mim dentro das experiências de outros cursos que eu comecei, que eu não terminei, que eu terminei, que a minha história é bem maluca. Mas eu posso dizer o seguinte: você está fazendo psicologia, sinta-se psicólogo. Você só não pode atender, você só não pode botar uma clínica. Mas nesse momento, sinta-se, viva a psicologia Com 100%. responsabilidade. Já como se fosse psicólogo. Isso. Eu acredito que isso seja Viva isso. Não acha assim, eu vou terminar o curso e a partir daí eu vou agir. Viva. Viva, aproveite. Aproveite o fato de ser nova, de estar na primeira graduação. Se entregue, mergulhe. Como disse a nossa psicóloga, não fique fechado em cima de uma tendência de abordagem.
aprenda tudo que for possível, dê valor a todos os autores, inclusive aqueles que você, de repente, não gostei dele. Mas não gostou por quê? Aprofundou? Tem substância mesmo para contestar esse autor? Ou só simplesmente não foi com a cara dele? Porque tem muita gente que faz isso, não vou com a cara, não vou com esse texto, vou deixar de lado. Então, eu acho que a gente, nesse momento, e aí tá a importância de estar conversando aqui, nós, enquanto estudantes, com uma psicóloga que é professora, que é formada em serviço social, que tem toda uma vida. Eita, é muita formação, né? É justamente essa troca, que é o que eu acho importante. Nesse momento agora, eu vou fazer o seguinte. Vem a Alice, vem a Lara, a Isadora ocupa aqui o meu lugar, vai tocando, eu volto no final, a Isadora vai tocando a entrevista e a Alice e a Lara entram aqui nesses lugares, tá bom? Aí no final eu volto, que é pra gente fechar o podcast. Agora estamos aqui com as meninas, Alice e Lara, e eu vou pedir para que elas se apresentem também. Meu nome é Lara, eu faço graduação na Facil também, de psicologia, tô no 3º período, como as meninas, e pra mim tem sido uma experiência incrível, bem mágica, digamos assim. Eu sonho com a psicologia desde os meus 15 anos, desde ali o 1º ano do ensino médio, e pra mim tem sido muito gratificante, porque era um sonho, né? A gente tem aquela, se eu não conseguir, se eu passar eu vou fazer tal coisa, você cria expectativas e metas pro futuro, e pra mim tem sido muito, muito bom experienciar que eu realmente consegui tá realizando esse sonho, né? Tá em processo, mas pra mim é muito bom mesmo. Eu amo a área da psicologia, as abordagens que ela traz pra gente. Não só uma específica, mas porque eu ainda não me identifiquei com nenhuma abordagem específica. Também quero estar aberta a todas as opções, né? Que tiver pra eu me aprofundar mais. E por enquanto, pra mim, tem sido maravilhosa a experiência. Bom, prazer em estar aqui. Eu me chamo Alice, eu estudo com a Lara. Também conheci a Isadora recentemente. Assim como ela, estou muito feliz de estar podendo cursar esse curso. Eu não diria que eu sempre sonhei com a psicologia desde pequena. Na verdade, durante a minha adolescência, eu estava naquela de estar meio perdida no que eu realmente queria fazer. Só que, inclusive, de início, o meu interesse era a psiquiatria. E eu nunca tinha pensado na psicologia, assim, para ser uma profissional da psicologia. Eu já passei por psicólogos ao longo do meu desenvolvimento, da minha adolescência, da minha infância. E depois eu lembro até de uma conversa que eu tive com uma psicóloga sobre o que eu queria fazer, a vontade de ser psiquiatra. Só que depois de um tempo, perto de entrar na faculdade, eu pensei, por que não psicologia? Sempre foi do meu interesse conhecer sobre as pessoas. Eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa que adoro conhecer pessoas, diferentes tipos de pessoas. Eu adoro isso, eu adoro a comunicação, poder trocar ideias, poder conhecer muito dos outros e principalmente conhecer como que as pessoas se tornaram o que elas são. Então, a psicologia, para mim, é muito encantadora no sentido de poder reconhecer como uma pessoa se tornou o que ela é e o que fez dela. E durante a vida dela, o que impactou, o que gerou, como ela se sente. Então, conhecer pessoas no geral também me levou para essa área e eu acho que é o que eu quero fazer da vida. Tanto é que quando me perguntam, Alice, o que você faria se não fosse psicologia? E eu não sei responder, realmente é o que eu quero fazer. Então, eu estou muito feliz de poder fazer parte, né? De querer isso. Agora eu tô num estágio, eu consegui um estágio. Não necessariamente a área que eu quero fazer pro resto da minha carreira, quando eu me formar, mas significou pra mim o que eu realmente queria, porque eu pago a minha faculdade com o valor do estágio. Então, juntou um ao outro e eu pensei, poxa, eu realmente quero fazer isso. Muito agradável. Eu realmente estou me esforçando, porque eu realmente quero ser uma psicóloga. Então, eu tô muito feliz. E também estou muito feliz de poder estar aqui conversando com você. Maravilha. E principalmente com você, que já é uma inspiração pra mim. Que linda! Eu já tô achando muito legal. Eu olhei no Instagram dela e fiquei, gente, essa mulher é incrível. Uau, eu quero ir pra Dubai também, dar palestra, né? Lá também. Eu sou que nem a Alice, pra mim, porque eu sou aluna pelo ProUni, né? Aí, antes do resultado sair, eu ficava pensando assim, e se não der certo, qual vai ser o meu plano B? Aí eu ficava pensando, o que é que eu vou fazer? Se não for esse curso, vai ser o quê?
Só que não me vinha nada na mente, porque pra mim sempre foi a psicologia. Não desde que eu era pequena, mas que nem eu falei, desde os meus 15 anos. Pra mim foi assim. E quando eu comecei as aulas na faculdade, o primeiro período sempre assusta um pouco, né? Porque você tá iniciando uma fase nova, novos ciclos. Só que aí quando passou pro final do primeiro período pro segundo, eu pensei, é isso aqui. É isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou fazer, e é isso aqui que eu vou me esforçar, né? E aí eu tenho... Na Facid, eu tenho muitos professores como inspirações. Eu acho eles excelentes profissionais, excelentes professores. Eu olho o currículo Lattes dele, eu fico assombrada, entendeu? Quando eu vejo o Lattes deles. E eu fico assim, eu quero isso pra mim. Isso. Eu quero ser tão excelente, ou até mais, né? Se Deus permitir, na minha profissão. Certíssimo. E nos meus estudos sobre isso. Porque a psicologia, querendo ou não, ela é uma ciência nova, né? Digamos assim. E ela tá cada vez mais se atualizando, conforme vai passando os anos, conforme vai saindo mais estudos e mais, né, tudo. E a gente tem que ter essa consciência de sempre estar estudando. Era um ponto que eu queria entrar, que foi até falado antes pelas meninas, que hoje em dia, se você não se atualizar, você fica pra trás. Porque além da psicologia ser uma ciência nova, a sociedade, ela tá sempre, né, renovando, tá sempre estudando novas coisas, saem novos resultados, saem novas experiências, novas pesquisas. E se a gente não ter esse cuidado de atualizar, a gente, querendo ou não, vai acabar virando um profissional ultrapassado, sem noção dos pontos científicos atuais relevantes. Aí vocês têm que aproveitar, porque como o povo hoje em dia não gosta de estudar, só gosta de estudar rede social, e a rede social não ensina nada. E aí quem gosta tem que aproveitar. Eu tenho certeza que René Descartes deve estar assim, ainda hoje deve estar se tremendo todinho no túmulo dele, porque eu penso, logo existo, acabou-se, né? Porque as pessoas têm dificuldade de pensar hoje em dia, né? Elas estão só existindo. É só no automático, aí vê uma coisa, só consegue algo de 2 minutinhos, não pode ser mais. A onda dos vídeos curtos. Dos vidinhos curtos que não tem essência, porque para você compreender um conhecimento de uma forma ampla e replicá-lo, tu precisas ir de todo um contexto e que demora muito tempo. As pessoas não querem mais ler livros, e isso tem que se autorregular. Eu sempre falo para os meus alunos, se autorregulem, porque tu tens muitos distrator, a tela, então a Netflix dá aquela com um monte de filme maravilhoso, tem um Prime daquele, tem uma Disney, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Se tu não se autorregular, dizer, não, mas eu vou estudar e eu vou ler esse livro, você se perde ali. Porque, então, inclusive, mapear o que é que eu vou estudar, o que é que eu não vou, né? Como vocês estão falando de conhecimento, de buscar. Então, vocês têm que ficar sempre vigilantes para isso mesmo, porque vocês têm muitos distratores hoje. É muito diferente do meu tempo, quando eu fazia psicologia. Eu acho que não tinha muito distrator no meu tempo, não. Que já acho que tinha, já, assim, já. Mas eu já tenho acesso ao conhecimento, que por mais que seja assim, e mereça, inclusive. A gente tem muito ser acesso, um mas estão usando demonizado, errado. Mereça, assim, ser um pouco demonizado. Esse acesso também é muito benéfico, mas ele tem que ser bem utilizado. E não sabem utilizar. Não sabem. É que nem a questão da IA. Porque a IA foi trazida, né, como uma ferramenta para facilitar a vida das pessoas, igual a internet, a globalização, etc. Mas aí você vê, eles estão usando a IA, por exemplo, digamos que o uso certo da IA nos estudos seria para você pesquisar alguma coisa, para você pesquisar como você... Até referências teóricas. Me dê referências teóricas disso. Não entendi. E muitas vezes até mesmo as referências teóricas estão erradas. Pois então, é. além da referência teórica que vem, você ainda tem que buscar. Ele vai te dar e você A vai lá nas confirmação bases de daquilo. dados. Eu, por exemplo, eu gosto muito de usar a IA para quando eu tô lendo algum artigo, algum livro muito rebuscado, livro antigo, que aí a linguagem tá um pouco difícil. Eu vou pedir aqui para ela só reformular para mim, para eu compreender melhor e usar isso nas minhas anotações e tudo mais. Hoje o pessoal quer fazer os textos, faz a IA. Bota o chat GPT para fazer as atividades. Nem sei. Me Hoje traz tem a pessoa usa IA para mandar uma mensagem pro outro agora. Pelo amor de uma Deus. pergunta para você, Loma, sobre isso de inteligência artificial. O que você acha hoje em dia da inteligência artificial sendo usada como terapeuta? Acho um absurdo. Tô achando a IA já um absurdo demais. Sei que em alguns momentos ela facilita a vida das pessoas. Mas o problema é que tudo isso que chega para a sociedade só coloca como lado positivo
E não coloca como um lado negativo. Então, assim, IA não tem como. Aquele, inclusive, é adoecedor. E é muito perigoso, porque Ainda você mais não os padrões sabe o que que é são que tem criados. dentro daquela sua IA também, né? Porque vai dependendo de algumas pesquisas e tudo, aí ele puxa. Gente, isso está tão sério que as pessoas elas acreditam piamente no que a IA fala. Às vezes, e agora tem uns memezinhos, umas trends, tipo assim, bote na sua IA. IA, fale de mim sobre isso. Primeiro que eu tenho mais o que fazer do que pedir para uma IA falar de mim o que eu sei sobre isso. Se tu não te conheces, tu quer que uma IA te conheça. Então, assim, nós estamos... A sociedade está totalmente enviesada e adoecida. Gente, eu não uso, eu evito o máximo. Inclusive, eu tenho raiva às vezes. Eu tava um dia, fiquei chateada com uma colega, eu disse assim para ela, e eu sei, sabe como raçou, né? Disse, mulher, tu não me conhece. Eu fiz um texto, quem me conhece, por exemplo, os meus profissionais que trabalham comigo, sabe como eu sou. Inclusive, pode ser um defeito meu. Quando eu faço um texto, eu contextualizo a minha fala. Aí uma botou assim, parece texto de IA. Aí eu botei Dó. assim pra ela, é texto de quem estuda. Falei pra ela, você parece que não me conhece. Eu não preciso de IA pra fazer um texto. Falei pra ela. E as pessoas, para fazer um texto, bota na IA. Faça um texto. Às vezes você pode olhar meu Instagram todinho. Teve uma pessoa que um tempo ficou fazendo o meu Instagram e que eu cortei com ela. Que eu disse, os teus textos aí, que fazem as postagens, é texto de coach, de IAzinha. Desde que eu faço os meus textos. Até porque isso é treino. A partir do momento que você pede tudo para IA, você se acomoda, inclusive o seu cérebro, e você deixa de ativar algumas funções cognitivas e executivas, porque você está ali acomodado, ele está te dando tudo. Cadê aquele comportamento de ir em busca de abrir um livro? Gente, até hoje eu tenho esse comportamento que é antigo. Tipo, eu sento aqui, eu desço todos os meus livros, eu juro. Eu abro o computador, o celular, o tablet, eu fico assim, ó, parecendo uma doida que pode me chamar. Meu filho diz, mas pra que tudo isso? Baixa na IA. Não, é mais fácil? É mais fácil. Mas eu tenho certeza que o conhecimento que as minhas várias pesquisas vão me dar, inclusive comportamental, a IA não vai dar. Então, assim, IA na terapia deveria ser proibido, sabia? Porque isso é adoecedor, tá mexendo com a vida das pessoas. Eu concordo. Eu já vi até, diz que Já houve notícias sobre isso. Isso, né? Acho que tem gente que usa IA para, né, para questão, analise o meu dia. Gente, você depender de uma IA para analisar seu dia, como assim? Eu nem sabia que tinha isso. Mas, assim, tem de tudo. Eu valido o uso da inteligência artificial para certas coisas, assim, até como tu trouxe. Você vai... E uma forma que eu gosto de usar bastante, inclusive, é só, tipo, se eu já tenho uma dieta... Se uma pessoa que não tem acesso a ter uma dieta, por exemplo, com um nutricionista, ela recebendo uma dieta e buscando sobre, porque pra mim é sempre sobre receber a informação e tomar como verdade. Não deve ser feito, entendeu? Sob nenhuma hipótese, você deve pesquisar além daquilo. Eu uso IA, por exemplo, foi pelo que ela falou. Eu assumi agora um novo cargo no Ministério Público, e aí eu vou precisar estudar sobre justiças restaurativas, enfim. Aí eu peguei na IA e botei assim, me dê bases teóricas para cargo tal, 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 tal. Aí ela foi me trazendo as bases, os autores, pronto. E aí eu vou e busco cada um. Por quê? Porque eu sou ser humano e eu posso me acomodar naquela IA. A gente também gosta de praticidade, mas praticidade não resume tudo. Não de jeito nenhum. Então, assim, eu não... Mas, assim, vocês lembram quando o Google surgiu? Diz que era um bom... Aí também, depois ela também já vai perder a forcinha dela. Aí vai surgir uma outra dificuldade, ou então outra coisa boa, e por aí vai. É por isso que a gente tem que cuidar da gente, porque sempre vai ter isso. A sociedade foi feita para crescer, a tecnologia... Para isso, essas pessoas que fazem tecnologia, elas estudaram os nossos cérebros, elas sabem como a gente funciona e o quanto a gente é frágil, né? Então, e a gente se permite isso. Outro erro que eu acho na psicologia é a pessoa dizer, a gente escuta muito, eu fiz psicologia para me entender. E tem muitas pessoas que fazem psicologia para se entender. Se você não está bem consigo, é bom você rever.
a aula vira uma sessão de terapia. O professor tá explicando uma coisa, aí o aluno, me identifico com tal coisa. Aí começa a falar. Aí identifica com uma coisa, identifica com outra. Quando vai ver, a pessoa já gabaritou a lista de transtorno e não tá sabendo nada sobre si Se mesma. autodiagnosticou. A gente sabe que as pessoas têm problemas, todos nós temos problemas, todos nós temos dores, todos nós não temos uma resiliência de 100%, mas você escolheu uma profissão porque você quer se entender, principalmente a psicologia, então você precisa repensar, porque você não está bem, a gente sabe que você também precisa estar bem para atender o outro, né, não? Sim. É daí que vem também o estigma de que na psicologia só tem gente doida. Sim. Sim, eu tenho raiva. Quando diz assim, todo psicólogo e psiquiatra é louco. doido. Não, digo, Mas não, vem meu filho. disso, vem justamente Vem dessas justamente pessoas dessas que trazem pessoas. que Isso. trazem a psicologia como algo que é ali um livro de autoajuda. Um livro de autoajuda. Os professores sempre ressaltam a importância de você estar na terapia também. Tá na terapia. Justamente para conseguir separar como você se vê e o seu processo terapêutico de outras pessoas. E a neutralidade é muito importante. Sim. E é uma das coisas que eu vejo nas matrizes curriculares do curso de psicologia, trabalhar um pouco desta neutralidade. Na saúde, na medicina, a gente vê muito isso. Não é à toa que dizem que os médicos são frios. Não, eles não são frios. Como é que ele vai sofrer com a morte de um paciente hoje, se amanhã ele tem que operar novamente? Às vezes no mesmo dia. No mesmo dia. Então, assim, e isso não é ser frio, porque você pode ser neutro e ser acolhedor. É você não trazer para você. E pouco a gente vê disciplinas que tragam muito isso para o aluno. Cuidado, tenha essa neutralidade, para você não trazer para você não ficar fazendo inferência, fazendo metáfora da vida dela com a tua vida. Ou então adoecer, ou dizer assim, chega o final do dia, eu tô cansada. Não sou super mulher, tenho minhas fragilidades, mas eu posso atender o dia todo. Os meus atendimentos não vão fazer com que eu fique sobrecarregada. Não, eu e Loma não. Porque eu já trabalhei isso. Não foi a profissão que eu escolhi. E eu não tiro um dia minha da semana que é para atender. Então, pronto. Eu não posso simplesmente chegar no final do dia e estar cansadésima, morta, de uma forma pejorativa que eu estou dizendo. E aí chegar em casa, meus filhos vão em cima de mim e vão dizer assim, não dá mais porque eu estou morta, eu atendi. Sim, e aí você fica com aquela coisa, com a dor do outro. Então, isso não é para acontecer de jeito nenhum. Você tem que ter empatia, você tem que acolher, você tem que ter compaixão, né? À toa que na análise de comportamento, né, teve a 8ª dimensão agora, que é a compaixão. Sim. Todos nós temos isso. Entretanto, você ali é um profissional. E se a pessoa está te pedindo ajuda e você não está bem, que vai ajudar o outro como? E a maternidade e a psicologia, como é que funcionou isso assim no começo? Tranquilo, como você gente. achou que seria? Tranquilo. Isso aí eu me orgulho. Sempre desde o começo. Gente, olha, tem coisas minhas, pode me chamar de prepotente, que eu não sou. Eu sou orgulhosa de mim. Eu dou conta de tudo. Pode ter certeza. Eu dou conta dos meus 2 cachorros, da minha gata, dos meus 2 filhos, que eu tenho 19. Eu tenho uma mãe que ainda me dá trabalho também. Eu sei quando os ar-condicionados lá de casa estão precisando de limpeza, mesmo eu tendo uma pessoa lá em casa, mas quem dá conta dos ar-condicionados de limpeza sou eu. Eu sei quando falta uma xícara fora do lugar, eu ligo pra minha mulher, cadê aquela xícara tal? Tudo. Agora, eu dividi bem direitinho. Eu tenho uma agenda que é engraçada. Eu tenho uma agenda num caderno e tenho uma no celular. E eu fico ali, ó. A minha vida é toda monitorada. É assim que eu funciono. Sim. Então, assim, claro que hoje eu tenho uma sorte que meu filho tem 19 anos. Aí eu dei um carro para ele, eu e meu ex-marido, a gente deu um carro para ele, ele ajuda. Mas ele não ajuda muito, não. Hoje mesmo ele fugiu e eu digo, cadê você para pegar a tua irmã? Não foi. Mas a Ana Cristina, quando tem prova, por exemplo, ela estava uma professora e a professora abandonou. Meu ex-marido, você já arrumou a outra? Eu digo, já. Ele, tu já arrumou a outra professora? Eu digo, já arrumei a outra professora. Quando tem prova, meu filho, você já estudou? Não sento para estudar com menino, não, porque eu não estudo, não sento, porque eu não gosto mesmo de querer estudar com menino. Mesmo sendo pedagoga, não sou professora dela. Justo. Sou mãe dela. Terceirizei mesmo isso aí. E nenhuma mãe é obrigada a estudar com os filhos, né? Porque às vezes ficam se cobrando. Enfim, aí eu consigo. O Alexandre, quando tem que matrícula da faculdade, você pode ter certeza que todo semestre eu estou lá na nova FAP. Embora eu seja professora de lá, da pós também, mas todo mundo já sabe que eu sou a mãe do Alexandre. Que eu acho que eu sou uma das únicas mães que vai lá presencialmente ver. Então, isso eu me orgulho. Mas nunca foi, gente. Os meus filhos nunca atrapalharam meus estudos. E você pode perguntar para os dois, principalmente para o Alexandre, que tem 19 anos. Eu sempre fui presente. Mesmo no mestrado, eu ia de 15 em 15 dias. Eu não resolvi morar lá.
por conta dele, né? E da Aninha também, que já tinha, né? A Aninha já tinha 18, já tinha nascido, foi 2017 já. Então, assim, por eles. Então, eu ia e voltava. E não fiz o doutorado lá, porque a professora disse, não, agora você vai ter que morar aqui no Rio Grande do Sul. Aí eu disse, não, não posso. Falei, vou fazer em outro lugar. Mas tudo, gente, é organização também. Agora, claro que você tem que estar com a mente muito boa, né? Esse processo de resiliência é algo que vai sendo construído na gente, né? Foi muito... Eu penso que minha mãe contribuiu nessa construção e ela brinca muito. Com 15 anos, 14, 15 anos que a gente veio morar aqui em Teresina, porque eu nasci em São Paulo, ela já foi botando eu para resolver as coisas. E eu sempre gostei de resolver tudo. Sim. E sempre fui. Então, eu nunca disse que meus filhos... E nunca uso meus filhos como muleta para dizer, eu não posso fazer isso. E eu converso com os dois. Eu digo, por exemplo, agora eu assumi umas turmas à noite também na faculdade, eu chamei os dois, vinha cá os dois aqui no quarto. Estou assumindo à noite, 2 vezes na semana à noite, não estarei em casa. Estão sabendo, então não adianta ficar reclamando disso ou daquilo. Eu até brinco, vocês não gostam de viver bem, né? Falei, os dois adoram padrãozinho de vida bom, né? Então é isso. Quando eu chego, ainda estão me esperando, aí a gente conversa as nossas besteiras e tudo. Então, assim, eu tenho os momentos com os meus filhos, sim. Sábado tem um dia de ir pro shopping da Aninha. O mais velho não quer mais saber de andar com a mãe, né? Então, tudo bem que eu já tive esse que só quer saber da namorada. Mas tudo é como você organiza e como você percebe. Hoje uma amiga minha me perguntou como é que eu vou viver, porque eu tô... Quantos empregos tu tá? Eu listei para ela. E como eu digo, minha filha, tudo é na organização. Eu gosto de fazer isso e é como a gente percebe, como diz a TCC. É como você percebe determinada situação. Eu não vejo isso como um peso. As pessoas vêm trabalhar como um peso. Ai, domingo eu vou trabalhar. Não, mulher, tu vai ganhar dinheiro, pensa assim. Ai, eu tô tão cansada, eu trabalhei o dia todo. Ainda bem que você ganhou dinheiro o dia todo. Então as pessoas catastrofizam demais as situações da vida. O otimismo hoje em dia é raro, né? E belo. Isso, como a Mônica falou assim, ela disse que sempre se abre para tudo. E aí ela está certíssima. Tem aluno que você chama para um estágio. Ah, não vou não, gratuito. Vou nada. Se ele souber que ele está perdendo grandes oportunidades, quando eu era aluna, eu fazia tudo de graça. Tudo que me chamava, eu estava no bolo. Tudo eu estava. Porque ali você está aprendendo, você está criando oportunidades, você está sendo visto, você está sendo lembrado depois, e você vai fazendo network, você vai aprendendo. Então, assim, todas as oportunidades são válidas. E isso vai lhe fazendo com que você seja um profissional resiliente, um profissional que consiga dar conta. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser igual a mim, não. De jeito nenhum. Eu quero colocar aqui, as pessoas que têm uma vida corrida, não colocar como uma coisa ruim, catastrofizar, é como sofrido. Porque, às vezes, a vida hoje é correndo mesmo. E eu nunca vi uma pessoa crescer sem correr. Dormindo, ninguém cresce. Ninguém cresce dormindo. Porque enquanto tu tá ali dormindo, teu concorrente tá estudando, tá trabalhando, tá ali crescendo. E aí, agora, se você tem a escolha de querer dormir, ok, não tem problema nenhum. Tem pessoas que dizem, eu só quero trabalhar um período. Eu não quero. Tem mulheres que querem ser esposas troféus. Eu não quero. Por incrível que pareça, não é um sonho meu ser esposa troféu. Jamais eu não saber do meu dinheiro. Gente, não tem coisa melhor na vida do que tu ter o teu dinheiro, sabe, assim, para você pagar, você dizer o que estou pagando. Isso, inclusive, às vezes, lá em casa mesmo eu faço eu dizer, quando eu digo, me baixa tua bola aí pro meu filho, porque quem manda aqui sou eu, quem paga aqui sou eu, com muito orgulho. Talvez se eu fosse esposa, quando você é esposa do você nem pode fazer isso, de jeito nenhum, mas quem quer ser, ok, eu é que nunca quis. Claro que se aparecer alguém para somar, ok, mas nunca que eu vou diminuir o que eu gosto de trabalhar, de como eu quero me ver como mulher, como profissional, né, de crescer, de viajar sozinha. Tava brincando, fazendo agora fiz uma enquete na internet brincando com o Jefferson, meu personal. Que eu dizendo que a próxima vez que fosse para Dubai, ele é para as Maldivas depois. Ele, o quê? Vai não. Por que eu não vou? Porque ele é Maldivas, não é lugar para ir só. Eu vou só. Você já viajou demais só? Vou de novo. Tô ótima com a minha companhia. Comigo mesma, tá maravilhoso. E quando você tem uma autoestima dessa, alta, ou você é bem resolvida, as pessoas acham que não. O que é que eles dizem? Tem algo por trás. Ela não é assim. Não tem isso? Porque a gente é acostumado que todo mundo é adoecido.
E quando a pessoa é terapeutizada, né? Como diz o senso comum. E quando ela é resiliente, que teve um processo educacional de resiliência e tudo, aí as pessoas acham que tem algo por trás. Às vezes tem, mas às vezes não tem. Mas a gente não pode engessar. Eu tenho um repertório, porque lá em casa, minha gente, meu pai era um leitor. Lá em casa tinha coleção de Agatha Christie, Miguel de Cervantes, Allan Poe, e assim, de capa duras. Então, assim, eu fui criada com um repertório bem rico. E aí é isso que fez eu ir. Meus filhos são iguais a mim? Meu filho não é. Pode ser que a menorzinho será, mas eles têm um exemplo, né? Então, assim, para os alunos eu penso muito isso. Quando pensa que é sofrido, um estágio vem como oportunidade de conhecimento, de crescimento, de amizade, de você ali ser visto por alguém. Por exemplo, as pessoas dizem que eu tive sorte. Não, eu era uma boa aluna. Os meus primeiros empregos todos foram indicações de professores. Todos. Meus primeiros empregos. Eu fui dar aula na faculdade porque eu fui indicada por professores. Disse pro dono da faculdade. Ela tem especializações. Tudo bem que eu tinha uma especialização em São Paulo, mas eu penso que mesmo que eu não tivesse, eles tinham me indicado. Mas ela foi uma boa aluna, ela é estudiosa, ela é isso. E começa ali, na faculdade. Né? No seu comportamento, de como tu se mostra nas redes sociais, de como tu se mostra dentro da sala de aula, sua colocação, e de como tu percebe as situações sociais, né? Que a gente catastrofiza demais tudo. Na nossa área, é muito importante você ser participativo. Se você não se fizer conhecido, você não vai alavancar pra frente. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E você nunca vai... Todo mundo gosta de mim? Não. Tem um monte de gente que não me suporta mesmo. Eu vou fazer o quê? Eu vou dormir na pia. Tô morta de preocupar que você gosta de mim, não gosta de mim. Eu não tô. Um pingo. Você acredita que... Você diz assim, mulher fulana não te tolera, tava ali, tipo, mulher, deixa. Eu vou mudar, vou controlar o comportamento do outro. Eu não vou, de jeito nenhum. Não tenho síndrome de Gabriela. Mas eu me autoconheço e sei do meu coração, dos meus comportamentos. Eu sei que quando eu falo, eu não vou falar uma coisa desnecessária. Por exemplo, se eu achar a roupa da pessoa feia, eu não vou dizer isso pra ela. Até porque eu não sei como ela está, como ela vai receber, se não vai magoá-la. Né? Então, as inferências que a gente tem que fazer são inferências construtivas. É né? aquela coisa, quando a pessoa ela não faz, ela se incomoda com quem faz. Se a pessoa tá ali parada, estática, não toma, né? Não se faz conhecida, não vai atrás, ela vai se incomodar com quem tá conseguindo as coisas por correr atrás. É verdade. E na psicologia tem muito isso. Olha, tem muitos profissionais que não gostam de mim, da psicologia. De jeito nenhum. Eu digo que tá tudo ótimo. Enquanto isso, eu tô em Dubai. Estamos muito felizes em Dubai. Encerramos agora o primeiro episódio do nosso podcast. Vamos ter ainda próximos episódios, né? Vamos dar continuidade em breve. Nosso podcast de hoje foi com a psicóloga Iloma Rocha, que está aqui com a gente, psicóloga renomadíssima. Estamos encantadas com todo o conhecimento que foi passado e com a nossa conversa. Não deixando de citar as meninas, Lara, Alice, Mônica, eu, Isadora, e o nosso chefe, Elielson, que é o líder do nosso projeto. Muito bem. E eu quero agradecer o convite dele, a confiança das meninas também. Muito obrigada por estarem aqui, por essa troca, que foi uma troca, né? E que vocês continuem nesse projeto, indo além da psicologia como vocês estão pensando, né? Por quê? Porque porque a sociedade não tem só psicologia. Nós temos outras ciências e outros tipos de conhecimento, e que os alunos possam usufruir dessa experiência e participarem e serem agentes socializadores dos projetos de vocês, através dos conteúdos de psicologia, de artes, de cultura, de antropologia, como o Elielson falou no início. Mas muito obrigada mesmo. E continuem nessa empreitada de vocês. Vocês arrasaram. É isso, obrigada.